Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre polícia penal, então não saia daí. Vamos lá, pessoal. A polícia penal, há algum tempo atrás, os seus agentes, os seus policiais, eles eram chamados de agentes penitenciários. E por que essa nomenclatura mudou e o que mudou com essa alteração de nome? Será que foi só o nome que mudou? E ainda, antes, os presídios, eles tinham uma interferência direta. Quem fazia ali o trabalho da polícia penal, muitas vezes era a polícia civil ou a polícia militar. Por isso que na polícia civil estão tentando resgatar, por alguns motivos políticos de administração, a figura do agente. Muitas vezes esse agente de polícia, na verdade, era um agente carcerário, tá? O agente carcerário já extinta essa figura, pelo menos em grande parte dos estados, salvo me engano, não existe mais o agente carcerário, tá? O ideal hoje é que todos esses agentes prisionais não sejam mais da polícia civil ou policiais militares fazendo a guarda desses presídios. Agora, o ideal, pelo menos constitucionalmente dizendo, é que todos os estados eles tenham aí uma carreira muito bem estruturada e cargos só preenchidos através de concurso público para policiais penais, tá bom? O policial penal, ele é aquele agente de segurança pública responsável pela guarda, pela defesa, inclusive, da integridade física dos detentos, tanto dos detentos quanto daqueles que estão à margem da detenção. Ou seja, o cidadão comum, ele é protegido pela polícia penal. Ele é protegido porque a polícia penal faz esse trabalho de guardar, eu sei que ele está guardado lá, mas de guardar o reeducando, o preso, tá? Às vezes eu vou usar o termo preso, mas não me entenda mal. É o reeducando. Porque o ideal mesmo é que essa pessoa que cometeu um ilícito, que ela está detida, ela está presa ali naquela repartição prisional, ele pelo menos tem uma expectativa de ressocialização. Muitas pessoas elas têm um preconceito com o preso, acham que todo preso merece morrer, merece sofrer, Mas a grande verdade é que esse preso, um dia, ele vai sair. E se ele não for ressocializado, o efeito criminogênico da prisão vai trazer grandes consequências negativas para as pessoas que estão aqui fora, Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso, para a gente falar sobre o sistema prisional de uma forma um pouco mais técnica, mais jurídica, vamos dizer assim, Eu não faço apologia de forma nenhuma a questão dos direitos humanos, direitos humanos distorcidos, Eu faço apologia ao direito humano real. Todo cidadão tem direito de ser tratado com dignidade da pessoa humana, quer esteja ele preso ou se ele estiver solto, tá? Eu penso dessa forma e acredito que os policiais penais que trabalham de forma séria, e eu digo a grande maioria, eles também têm esse pensamento. Eles estão ali para evitar que esse preso tenha um desvio de conduta dentro do presídio. O policial penal está ali para evitar que esta pessoa detida, reeducando, se evada do presídio, e fique ali em desobediência à ordem judicial, que foi de manter o preso, de sua condenação, e possa eventualmente, talvez, praticar outros crimes, mesmo que ele não pratique, para que a lei seja cumprida. Tá? Então, o policial penal ele tem essa missão de resguardar a vida das pessoas. Ele tem também a missão de manter o presídio organizado. Tá? A carreira da polícia penal ela é uma carreira horizontal, tá, pessoal? Não existe muita diferenciação vertical nas carreiras. Tem níveis, assim como na polícia civil. Alguns ainda usam termos diferentes de polícia penal, como inspetor penitenciário, etc. Mas é só a terminologia. Ele pode ter nível 1, nível 2, nível 3, ele pode ter essas progressões. Tem o chefe
de segurança e tem, claro, o diretor do presídio, que, ao meu ver, o diretor do presídio não deveria ser um cargo em comissão, um cargo comissionado apenas, né? Eu acredito que todo diretor penitenciário deveria ter pelo menos algum tempo de polícia penal para que fosse ali o chefe do presídio, né? Mas na prática não é muito assim que funciona. Não é muito assim que funciona. Mas enfim, o policial penal então tem essa missão. Ali dentro, né, se houver uma rebelião, ele vai segurar essa rebelião. Às vezes ele chama, né, uma repartição especial da polícia penal. São policiais mais táticos, mais técnicos, que vão usar mecanismos de controle, né, o uso progressivo da força. Eu fiz já alguns vídeos falando sobre isso. Olha ali sobre a polícia militar, a polícia civil, segurança pública em geral. Olha ali na playlist, tem bastante coisa interessante ali. E ele vai usar esse uso progressivo da força para estancar, inclusive, se for necessário, né, o uso letal da força, tá? Usando ali munições reais, se for necessário, para impedir uma catástrofe, né? Às vezes, nos presídios, pessoal, acontecem coisas bem perigosas, né? Os presos, às vezes, colocam fogo nos colchões, né? Eles tentam se degladiar ali dentro por questões de facções criminosas, etc. E por isso é muito importante que todas as polícias elas trabalhem de forma conjunta, né? De forma conjunta, para que exista uma união, né? Uma união entre as polícias e cada uma faça o seu papel, né? Uma polícia ajuda a outra. E hoje, com essa alteração na Constituição, ficou muito mais claro o poder policial de um agente penitenciário, tá? Poder de polícia, na verdade, pessoal, é um instituto lá do Código Tributário, poder de polícia. Mas esse poder de polícia é um poder de polícia da administração pública em geral. Esse poder de polícia que nós estamos dizendo aqui, que a gente sempre fala dos policiais, ele perpassa sim por esse poder administrativo, mas basicamente é essa figura de estar uniformizado, de ter uma autoridade em determinado local para poder administrar a situação. E a Polícia Penal também não detém o poder de polícia de ciclo completo, como a Polícia Federal, por exemplo. Ele está como todas as outras polícias que não têm o ciclo completo. Se ocorrer um crime dentro do presídio, ele deve encaminhar essa pessoa a um delegado de polícia, tá bom? Porém, o policial penal, ali dentro existem repartições de inteligência, né, de procedimentos administrativos, né, cartórios, né? Então, existe também a possibilidade, e isso aí é prerrogativa da Polícia Penal, de aplicar, né, ali sanções administrativas, que vão impedir que o preso, por exemplo, ele tenha uma progressão de regime, né? Tudo isso passa, obviamente, ao final, ao crivo de um juiz, uma autoridade judiciária, como tudo no final tem que passar por uma autoridade judiciária. Mas, a princípio, abrem-se investigações internas para saber o que aconteceu, né? Se um preso agrediu o outro, se houve ali drogas entrando dentro do presídio, armas entrando dentro do presídio. Se teve também desvio de conduta de policiais penais, então tem até corregedoria deles, né? Tem controles externos e internos, tá? Como toda polícia tem. O policial penal, ele deve ser uma polícia muito, mas muito valorizada, porque é um profissional que precisa ter em sua mente muito bem definido o que ele vai fazer, até onde ele vai fazer e por que ele vai fazer. Afinal, o seu poder de polícia está adstrito da administração carcerária, das buscas daqueles detentos fugitivos, né? E da administração do que entra e do que sai ali do presídio. É uma linha muito tênue do que se pode e o que não pode ser feito ali dentro, né? Os parlatórios, os advogados vão atender, né, esses presos. Quando existe uma videoconferência entre um juiz e esse reeducando, o que o policial penal pode fazer ali dentro. É uma polícia que, se bem treinada, né, e eu conheço muitos policiais penais excelentes, fazem um trabalho excepcional, tá? Uma polícia que eu também tenho muita admiração, como todas as outras. E eu acredito na reestruturação da Polícia Penal, acredito, né, em bons salários para eles, em bons equipamentos. Eu acredito que isso, né, um dia vai ser normal. Porque hoje, pessoal, infelizmente, em alguns estados, o sistema prisional ele é muito sucateado, né? Eu não vou mencionar datas e nomes de governadores, tá? Porque não é essa a minha intenção, mas em um passado não tão distante,
alguns detentos ficavam dentro de containers, morriam ali dentro por conta do calor, por conta do oxigênio, né? Em alguns presídios, há anos atrás, às vezes isso acontece até atualmente, eles misturam tipos de reeducandos incompatíveis, né? Por exemplo, se você colocar uma pessoa condenada por estupro dentro de uma cela onde existem homicidas, traficantes, é bem provável que aconteça um catástrofe. E às vezes isso é feito de forma intencional, tá? Isso é completamente proibido. Agora, eu não estou entrando no mérito da sua forma de ver a realidade, de achar que bandido tem que morrer, de achar que polícia é corrupta. Eu não estou entrando nisso. A sua opinião, ela é importante para você, tá? Mas você tem que se adequar à realidade, à lei. Se nós não tivermos lei, se nós não tivermos um parâmetro, nós vamos fazer pré-julgamentos e julgamentos equivocados, julgamentos injustos, tá bom? Então, policial penal é uma figura que vai segurar, né? É uma barreira entre pessoas que têm potencial ofensivo elevado para a sociedade e o cidadão de bem. O criminoso, né, o reeducando, ele também é um cidadão, né? Eu entendo que depois de reeducado, depois de aprender uma profissão ali dentro, estudar, né, ao analisar índices, ao analisar gráficos, boa parte daqueles que frequentaram os cursos, eles não voltam a cometer os crimes quando o trabalho é bem realizado. Porém, existe sim uma pequena parcela que volta a cometer os crimes, os mesmos crimes. Essa pequena parcela, quando eu digo, é daqueles que não aceitaram o processo de ressocialização, tá? Isso existe sim. Aí sim essa parcela pode ser elevada. A gente teria que trazer os gráficos, os artigos científicos que trazem todos esses dados. Um dia a gente vai discutir isso, como eu já mencionei, sobre o efeito criminogênico, tá, do cárcere. Mas eu acredito na ressocialização e acredito na polícia penal, No nosso ordenamento jurídico não existe pena de morte. Um dia também nós falaremos sobre isso, pena de morte. Então, pessoal, achar que bandido bom é bandido morto, que tem que matar, que tem que sofrer, que tem que torturar, você está sendo um pouco precipitado, né? Um pouco precipitado. Se existisse pena de morte, eu estou distrito da lei, né? Um advogado está distrito da lei. O policial também. Eu falo, beleza, então tem que matar, é cadeira elétrica, fuzilamento, nosso ordenamento jurídico foi fuzilamento em tempo de guerra, tá? Mas como em tempo de paz no Brasil não tem pena de morte, né? Vamos tomar cuidado com isso, vamos tomar cuidado com as nossas preconcepções, tá? O policial penal, ele está ali para nos ajudar, para ressocializar essas pessoas, para que um dia elas voltem para a sociedade e possam ser produtivas, possam trabalhar. O reeducando não tem que pagar, não. Ele tem que pagar. Ele tem que ficar preso o tempo que tiver que ficar preso. Ele tem que tentar, né, restabelecer o que ele fez de errado. Às vezes os crimes são de difícil reparação, um homicídio, né, um estupro, enfim. É um assunto muito sério, muito delicado, mas a lei tem que ser cumprida. E a lei é assim. O policial penal vai segurar ali. É uma proteção para a nossa sociedade, né, e eu tenho muita admiração por esses profissionais. Eu te peço aqui, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.